Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do I Love Beancast. Esse é um episódio especial, bônus, porque ele está sendo feito em um evento itinerante chamado Connect On, com o primeiro evento acontecendo em Curitiba. A gente vai estar aqui hoje com um convidado especial, que a gente vai aprofundar no mundo de BIM e inteligência artificial, com a participação também de um colega de trabalho que já foi, relembrando aqui, colega meu também de host de um outro podcast que a gente fez, vale a pena voltar aos episódios anteriores e vir, que é o André Barroso. E a gente vai trazer uma discussão que está, como é um evento que está sendo com dinâmica e com público, com a caracterização única de pergunta da plateia para poder interagir. Quem estiver também querendo fazer perguntas, manda no chat, manda no link do YouTube, manda nas redes sociais, que a gente alimenta com essas informações para trazer novos temas. Então, a partir disso, vou aqui trazer um pouquinho de quem é o nosso convidado, tá? A gente está com a tradição aqui, e eu vou manter essa tradição de falar um pouquinho brevemente do currículo, antes de apresentar diretamente quem é o convidado. Ele é engenheiro civil, com Master International em BIM Management para infraestrutura. Ele atua como gerente de sistemas de engenharia e BIM na diretoria de inovação e tecnologia da Intertech, onde lidera iniciativas e estratégias para apoiar todas as unidades de negócios na excelência da aplicação da metodologia BIM. Sua equipe é responsável, por esse desenvolvimento de automações, projetos, processos de engenharia, e ele implementa, manutenção das tecnologias e softwares. Então, é um convidado que está olhando para uma estrutura de suporte interno. Ele falou para a gente coisas e processos como ele trabalha, que é muito legal. Então, a gente vai falar hoje com Júlio Fross, xará meu. E, Júlio, se apresenta um pouco para a gente, fala um pouquinho mais dessa sua trajetória, e eu queria... Como é que você chegou nesse lugar? Como é que você chegou nessa posição? Tá? E durante a nossa troca aqui, André, participe também, achar que faz alguma intervenção, levanta a mãozinha e já entra na conversa aí. Seja muito bem-vindo também. Perfeito, obrigado aí de novo pela oportunidade de estar participando aqui de mais um episódio do I Love Beancast. Aí vou deixar a palavra já com o Júlio para fazer os complementos aí na apresentação. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, E também a participação de todos, Tá bastante gente, A pressão da apresentação aumenta um pouco, Mas a pergunta era um pouco sobre a trajetória, Então, eu tenho uma trajetória não linear, dá para dizer assim, Mas eu comecei muito cedo com tecnologia e tecnologia para engenharia, bastante novo, Então, já tem 30 anos que eu tenho contato com isso. Eu tenho 42 anos, mas o detalhe é que, quando eu tinha 12 anos, eu fiz um curso de AutoCAD. Então, meu pai ele sempre foi me puxando, foi me colocando em contato, muito em função do que ele fazia. E a minha vida profissional sempre passou por dois pilares básicos, softwares e processos. Então, com 17 anos, eu tive uma oportunidade de acompanhar meu pai e uma equipe de trabalho numa empreitada lá na Inglaterra, para desmontar uma máquina de papel. Eu sou do interior do Paraná, de Telêmaco Borba, da cidade capital do papel, da Klabin, Então, também sempre cresci ouvindo histórias de pais, tios, Todo mundo da minha família praticamente fez Cefet, todo mundo da área técnica, então fui meio que sendo puxado, digamos assim, E nessa viagem, acompanhando eles, assim, não estava trabalhando de fato, mas o que eu vi de interessante, assim, que eu posso trazer, até os dias de hoje, multidisciplinaridade, Então eu via lá como que estava sendo trabalhado, por exemplo, o universo da civil, da elétrica, da mecânica dentro desse empreendimento, e processos, Porque o trabalho era desmontar uma máquina de papel gigantesca, de, sei lá, talvez aí 100, 200 metros de comprimento, Então, ali eu consegui absorver processo. Falei, nossa, que interessante, a organização necessária para você conseguir desmontar tudo, entender como que aquilo se conectava antes de fazer esse processo de desmontagem, trazer de novo para o Brasil e montar de volta para funcionar. E nessa volta desse trabalho, essa máquina ela era tecnologia já antiga lá na Inglaterra e nova aqui para nós, como praticamente sempre.
E junto teve um trabalho que também acabaram me jogando lá e foi bastante interessante, que a máquina ela tinha 2.000 desenhos em papel vegetal, tamanho A3, escrito em alemão, e que precisava digitalizar na época, né? E digitalizar não era como é hoje, que tem vários recursos, né? Então eu tinha que, sei lá, redesenhar, pegar uma reguinha, ir lá, medir, né? Tentar fazer aquilo em escala de volta, né? E aí eu fiquei 1 ano gerando 2.000 desenhos de 3 disciplinas diferentes, né? Então, quer queira, quer não, isso foi absorvendo, né? Então, eu posso dizer bastante do que eu fiz assim veio por osmose, né? Esse é o ponto que eu quero chegar, pela verdade, né? Aí, um pouco mais à frente, eu me revoltei um pouquinho, não sabia o que eu queria da vida, abandonei a parte técnica e fui fazer letras. Eu estudei letras, português e inglês. Aí, né, correção de rota, análise de mercado, né, falei, puxa vida, né, que negócio aqui não é muito fácil também nesse universo, né. E olhando para o lado técnico da família, que tinha muito mais oportunidade e tudo mais, falei, vou voltar para a técnica. Aí, né, voltei a estudar, fiz eletrotécnica, tive minha própria empresa, trabalhava com treinamentos, né, parte de projetos, tive uma empresa de treinamentos e capacitação em softwares e também em projetos, chamava Projecad na época, né. E lá fiquei 7 anos trabalhando com ela, e lá por 2012 eu entrei na Intertecne, né? E eu entrei na Intertecne também numa situação bastante não convencional, né? Porque na época eu dominava bastante um software que era o SolidWorks, um software de eletromecânica, e a Intertecne estava formando um processo para tentar trabalhar com o que a gente faz hoje em BIM, né? Com uma visão própria, digamos assim, de que o trabalho tinha que ser colaborativo, né? E enxergaram que era possível a gente colocar civil, elétrica e mecânica, os 3 trabalhando ao mesmo tempo, cada um enxergando, né, as suas diferentes disciplinas e se compatibilizando em tempo real, né. E, em alguma estratégia, de alguma forma, a gente conseguiu fazer isso lá com o SolidWorks. Só que o meu papel ali foi diferenciado porque eu entrei como um juiz, digamos assim, né, porque eu era neutro. Tinha o pessoal da civil, da elétrica e da mecânica, ninguém se entendia, todo mundo brigava ali, né? Para ver quem tinha mais razão dentro do processo, e eu, não, como um agente externo, não tinha a mesma paixão que eles ali, né? Então eu conseguia ser mais neutro e fazer correções de rota, né? E aí a coisa foi evoluindo, ali em contato com o que a empresa faz, né? A Intertecne é uma empresa que ela atua em diferentes segmentos de negócio, né? Então, mercado de grandes obras, né, parte de infraestrutura, portos, aeroportos, metrôs, né, parte de óleo e gás, né, diretoria de óleo e gás, temos a diretoria de mineração, temos a diretoria fundadora da empresa, que é a Água e Energia, com usinas hidrelétricas, né, depois novas energias, com usinas eólicas, fotovoltaicas, né, então ela começou a fazer uma expansão de mercado, e nessa época eu era projetista de civil com formação em elétrica, né? Então, só aí também já fica bastante confusa a coisa, né? Mas eu falei, não, agora é hora de pôr o pé de novo no chão, né? Então, aí eu conheci a civil de fato, né? Me apaixonei pela engenharia civil, descobri que era aquilo ali que eu ia fazer, fui lá, estudei, fiz engenharia civil. Em toda essa base aí de processos e metodologias e softwares, foi natural, né? Falar, vou para o BIM, né? Até porque para ir para estruturas aí eu já ia ter que nascer de novo, quando me comparava com as pessoas que tinham à frente. E essa parte eu não tenho muito esforço para entender, digamos, né? Eu acho que é um processo evolutivo ali que eu vou absorvendo e eu gosto, e é algo que às vezes a parte técnica tradicional ela não compreende muito bem, né? Eu falei, nossa, que interessante, né? Aqui eu entendo bem, esse pessoal não entende, né? Então aqui é um nicho, né? E meio que foi aí que eu cheguei aqui onde eu estou hoje, né? Aí falando da posição que eu ocupo, ela também é bastante evolutiva, né? Então, em 2014 a gente começou um processo amplo na Intertecne de implantação de BIM, né? Com investimento bastante grande também. Na época aí foi algo em torno de 3 milhões de reais que foi desenvolvido e implementado em termos de softwares, treinamentos, capacitações, processos, tudo mais, né? E nessa época eu fui convidado a coordenar um departamento que se chamava Grupo de CAD e CAI, né? Uma sigla, né? Tudo tem sigla lá, né? Então era GCAD o nome do grupo, né? Aí eu trabalhei bastante ali, a gente foi desenvolvendo, né, etapas e processos, né? E um pouco mais à frente eu saí, tive uma temporada que eu fiquei fora da Intertecne, fiquei 3 anos fora, né, sendo consultor mesmo.
Falei, deixa eu ver como é que é o mercado, deixa eu tentar colocar as habilidades em práticas e fora desse universo aqui que a gente está conhecendo. Mas mesmo assim, desses 3 anos, os 2 primeiros eu ainda trabalhava com a Intertecne, né? E no último que eu dei uma desconectada total, mas por N outros fatores, tive a oportunidade de retornar agora em 2023, né? E nesse retorno, eu voltei para a Intertecne já numa ideia nova de reestruturação ampla que está envolvendo tudo isso que a gente está discutindo. Desde qual que é o futuro aí do BIM para projeto, como que a gente integra essas novas tecnologias, o que a gente vai fazer com IA, né? Eu já de antemão também digo que eu não sou um especialista em IA, né? Mas eu sou um bom usuário, né? E entendo e consigo compreender a demanda do nosso cliente, né? Que é a própria empresa, né? Então eu trato eles como os meus clientes, né? E a gente reestruturou, né, essa questão tecnológica na Intertecne a partir de uma formação de uma diretoria nova, que é a Diretoria de Inovação e Tecnologia. Essa diretoria ela é composta por 4 pilares: o pilar de infraestrutura de TI padrão, né, o pilar de dados e IA, num ponto específico, o pilar de inovação e o pilar do meu departamento. Então, o meu departamento ele se chama Sistemas de Engenharia e BIM, né? Então, por que sistemas de engenharia, né? No meio acadêmico e no tradicional, a evolução tecnológica de softwares aplicados em cima de projeto, para que você tenha, no ponto de simplificação, automação de projeto, automação de engenharia, de fato, se chama sistemas de engenharia, né? E aí já foi uma luta para eu rebatizar, sair lá do GCAD e virar CBIM, que foi a sigla que foi inventada, né? E aí, no outro dia que eu fiz isso, o mercado começou a chamar de engenharia digital, né? Então, o que eu faço é a engenharia digital de hoje, né, mas com um viés um pouquinho mais tradicional, digamos assim, né? Meu departamento, eu tenho 3 frentes hoje de trabalho. Então, eu tenho uma frente específica para o suporte BIM, que a gente chama, né? Que é novas ferramentas, o suporte de funcionamento, de fato, dos softwares no dia a dia, né? E administração de CDE, por exemplo, né? E eu tenho um segundo núcleo, que é um núcleo de automação mesmo, né? Automação de projetos e automação de engenharia. Nesse núcleo, eu tenho 6 profissionais programadores. Todos eles têm uma base da engenharia, de fato, né? E com uma formação na área tecnológica ou de programação. Então, a gente foi pensar no mercado aí as moscas brancas, né? Então, eu tenho, por exemplo, para você ver a diversidade na equipe, eu tenho uma arquiteta, que ela é arquiteta, programadora e com formação em TI. Eu tenho um engenheiro mecânico, que é formado em ciência de dados. A gente tem um engenheiro eletricista, que também é programador, e tem mais um engenheiro civil, que é programador, né? E assim a gente estruturou esse departamento. Eu queria aproveitar o gancho de algumas coisas que você falou. A gente tem várias similaridades na trajetória, né? Eu sou engenheiro eletricista com especialização em eletrotécnica. Eu também comecei na área de tecnologia por acaso. Eu estava desempregado e a primeira oportunidade que eu consegui o emprego foi na área de tecnologia. Eu trabalhei com sistemas de engenharia, né, para projetos de óleo e gás. Então, antes de ter, né, a disseminação mais profunda da metodologia BIM, eu também trabalhava com ferramentas de automação de projetos. E um dos desafios que eu sinto como profissional e também depois como alguém que precisa trazer essa experiência e fazer isso, transformar em resultado nas empresas, como a gente, como especialista de tecnologia voltada para engenharia e construção, precisa também ser generalista no mercado da nos conceitos da engenharia. E como que a gente transforma isso, né, em ações para a empresa que nos contrata por algum motivo e espera um resultado nosso, tá? É um desafio, é um dilema muito grande, né? Exato. Porque a gente, por um lado, a gente é especialista em alguns aspectos, não todos, né, da metodologia BIM. A gente precisa estar conectado com outras tecnologias, né? Aí o gancho óbvio vai ser a inteligência artificial, tá? Mas a gente precisa ser também generalista e traduzir isso em ações para o nosso time e também para os nossos clientes, sejam eles clientes internos ou externos, tá? Eu tenho
Isso como até um dilema, né, existencial, né? E eu queria ver qual que é o seu ponto de vista, né, nesse aspecto. Como que você lida com isso? Quais que são os meios que você se ancora para estar antenado no que está acontecendo? Qual que é o nível de profundidade que você chega num determinado assunto até você falar, pera, agora eu preciso de um especialista? Dá um ponto de vista seu. Deixa eu conectar uma coisa nisso, André, que é legal. A gente está trazendo sempre no podcast uma visão que é assim, entender um pouco a trajetória do convidado. E isso para inspirar as pessoas que estão vendo. Falar, cara, como é que eu tenho similaridade? O que pode me dar de norte? E assim, em cima do que o André perguntou, a gente vivia uma geração que era as carreiras em I. Eu era extremamente especializado em uma coisa, eu ficava numa empresa durante muito tempo, eu tinha que ter profundidade. Nos últimos 20 anos, isso passou a ter uma necessidade de uma carreira em T. Eu tinha que ter um nível de profundidade e ter horizontalidade com alguns outros temas. Nos últimos 10 a 5 anos, eu passei a ter que ter uma carreira em W. Não me bastava mais ter uma especialidade e eu passava a ter que ter mais de um nível de capacidade de aprofundar a conversa, fazendo conexões entre essas áreas. E a gente está chegando em um momento que é uma carreira em rede, ou uma trajetória de formação em rede, que é eu tenho a capacidade de ter um nível de conhecimento que está chama conectivismo, né? Esse tipo de aprendizado, com outras áreas do conhecimento. E isso se torna uma habilidade percebida. Né? Então, essas trajetórias, elas mudam o modelo nosso de entender. Sim. Você está narrando isso. Sim. Né? Então, como é que você vê essa questão? Assim, se você pensar, né, eu quero uma vaga para fazer o que você faz, ela vai existir no mercado, só que ela existe talvez no viés tradicional, um gerente de departamento de tecnologia, né? Agora, quando você entra ali e vai absorver a cultura organizacional da empresa e transformar aquilo em resultado, aí meio que talvez já não sirva tanto essa roupinha aí, sabe? Porque você vai vestir a roupa da empresa e as coisas começam a se adaptar, né? Então, um primeiro ponto de contato, que eu estava explicando do departamento, eu expliquei a parte funcional tradicional dele, né? Eu tenho uma outra ponta de gestão dentro da empresa, que é o BIM corporativo, né? Então, o que é o BIM corporativo? Nossa, eu já conecto de volta com as duas coisas. A gente entendeu o seguinte, existe a mentalidade da empresa, existe a visão de negócio da empresa, existe o que um conselho administrativo, o que está sendo pensado ali, existe o que está sendo feito no trabalho, né, que precisa produzir, colocar as tecnologias, as metodologias, o BIM ao teu favor para trazer mais resultado, e existe o que o mercado está fazendo, né? Então, o conceito do que eu faço hoje, nesse sentido, eu estou fora do processo. Eu estou olhando para tudo isso, né, e dando a minha impressão como consultor, e a gente junto vai trabalhando. Cada unidade de negócio tem uma estrutura BIM formal tradicional para produzir o projeto e em conformidade com o que todo mundo está fazendo, né? Então, o meu trabalho como um BIM Manager corporativo, aí eu nem sei se isso existe amplamente, a gente que inventou, né? É trabalhar com essas pessoas numa forma de integração entre as visões. O que né, juntar esses três pontos de vista, né? O que a empresa espera, o que o mercado está fazendo, o que a gente pode fazer de fato no alinhamento produtivo, né? E aí é a multidisciplinaridade que acaba acontecendo, né? Então, ter uma capacidade de entender de forma macro, né? Então, citou as várias diretrizes, né? Eu posso dizer para vocês que eu consigo entender de todos os negócios que a gente tem, num certo grau técnico, né? Lógico que não com aprofundamento, né? Mas é a visão suficiente para eu conectar processos, entender as dificuldades, né? Quando uma pessoa fala, não, mas isso é fácil, né? Eu falo, não é tão fácil assim, né? Ou não, realmente, isso é tranquilo, isso é fácil. Então, acho que passa talvez um pouco por aí, né? Você comentou comigo que vocês têm um modelo de atender as áreas internas que é diferente, talvez, do modelo padrão com que o mercado usa. E você está ali alinhando esses 4 pilares da sua diretoria, né? E era aquela questão que aí tem um chamado, ao invés de ser um projeto. Como é que explica isso um pouco para a gente? Tá. Aqui também, né? São as particularidades que eu estava falando, né? Então, até recentemente, agora eu contratei um programador novo, né? E quando eu estava explicando para ele o que ele ia fazer, eu falei assim, olha, eu não sei se tem isso nas outras empresas, se você já viu isso em algum lugar, mas a gente funciona assim, ó. Nós temos um sistema de chamado,
cara entra lá e abre um ticket, eu quero que faça tal coisa, né? Eu quero um sonho, penso que é padaria, eu quero um pastel, né? E assim, no normal, no tradicional, talvez, quando a gente está falando até de desenvolvimento para as empresas que têm um núcleo de desenvolvimento, vocês pensam em um projeto mais amplo, né? Então, vamos criar uma solução que ela vai cumprir essa atividade, e você faz isso como um desenvolvimento de projeto normal, e vai levar 2 anos, investimento e tal, e vai produzir um resultado daqui a 2 anos. A gente tem isso também, a gente chama de projetos especiais, mas a grande maioria das demandas elas são instantâneas, né? O cara abre um chamado lá e fala, olha, eu preciso de um recurso aqui para extrair dados do modelo e me gerar esse resultado e colocar nessa planilha. Eu preciso de um recurso que ajude a produzir mais rápido um dimensionamento de engenharia. Eu preciso de um recurso que manualmente eu não estou conseguindo fazer determinado tipo de extração, né? E aí a gente vai olhando para a caixinha de ferramentas, né, da potencialidade da nossa equipe, adota uma estratégia para fazer e tem que produzir. E a dinâmica de velocidade é assim, é para 15 dias, é para 3 dias, é 4 dias. Então, o que acontece também? A gente não vai... nós não somos, no meu núcleo, uma empresa de software, né? Porque eu não produzo isso para mercado para vender, a gente não tem uma capacidade de pensar em lançamento alfa, beta, né? Disponibilizar a versão final para mercado e manter atualizações constantes, né? Então, ela tem que ser muito mais dinâmica que isso, né? Então, é um trabalho bem integrado com a própria engenharia. A gente entende a demanda, pensa numa estratégia, elabora essa estratégia, volta com as pessoas, valida a estratégia, faz o desenvolvimento, entrega para pôr em prática, né? E ela vai tomando corpo. Então, a gente vai ter inúmeras ferramentas que, às vezes, elas são picadinhas, elas cumprem um processo simples, né? E outras que são maiores e outras que foram se agregando e se tornaram maiores, né? E agora, depois, provavelmente, a gente vai entrar nessas questões de IA e tudo mais, né? Tudo isso também está mudando dinamicamente, né? Então, tem muita novidade acontecendo, né? E, da forma que eu enxergo, está tudo integrado, né? No momento atrás, quando a gente estava falando só de BIM, eu já tinha uma visão que era assim, não tem mais como ter um profissional projetista com uma formação muito simples. Eu não posso tratar ele como um desenhista simples que eu vou, de fato, ensinar e trabalhar, porque as ferramentas estão ficando muito complexas, né? Então, colocar propriedades, né? Diminuindo cada vez mais aquele trabalho bruto mecânico, né? Que a pessoa pode fazer de forma mecanizada e você conseguiria ensinar aquilo ali sem muito raciocínio, né? E elevando um pouco mais o nível. Então, para não me entenderem mal, né? Não estou tentando fazer classes aqui, né? Mas colocar o grau de especialização que todo o processo vem puxando, né? Então, hoje é muito normal quando eu falo, a pessoa trabalha com Revit. É arquiteto, é engenheiro também, né? A pessoa é um projetista, mas é um engenheiro, né? Então, tem classe de desenhos ainda? Tem, mas onde que a gente vê um uso amplo maior? Na própria maquiagem do desenho, né? E aí, no que foi comentado, por exemplo, nas apresentações aqui anteriores, né, o Arano comentou eu não posso ser um motivador para manter uma tecnologia que a gente tem visão do mercado para bypassar ela, né, para vencer ela, né? Então, acho que isso também se conecta, né, dentro do que estou tentando trazer, que o processo está ficando cada vez mais amplo, cada vez mais tecnológico. Então, essas questões simples, gerar desenho, maquiar desenho, ficar trabalhando em cima de melhorar a qualidade, cota e tudo mais, aos poucos está deixando de fazer sentido, né? Então, a gente vai ter um olhar diferente até mesmo para resolver esse tipo de problema. Depois também vou apresentar aqui como que eu vejo isso para vocês. Legal, Júlio. E aí, indo direto ao ponto, dentro desses desafios que vocês têm da engenharia, onde que você considera que foi o ponto de partida para você falar assim, é o momento para a gente começar a estudar a aplicação de IA aqui nos processos da Intertechne? Eu acho que é um movimento conjunto que está todo mundo passando. Todos nós, a gente está passando esse movimento, né? Então, eu, particularmente, sinto esse boom há uns 2 anos. Só que em etapas, né? Então, a primeira etapa surgiu a IA, né? O que a gente faz com isso e todo mundo usando ali. Um já sabia o que era ChatGPT, o outro já tinha visto uma variação, não sei o que é um Cloud, e assim por diante. Então, eu acho assim que, como, além do meu background mesmo, já ser favorável, mas também pela nossa faixa etária aqui e transição de tecnologias, né? Então, eu venho de ter enxergado todas as transições mais relevantes que aconteceram aí no nosso período aí que a gente está vivo aqui, né? Até hoje. Então, para mim, teve um grau de naturalidade, né?
Você vendo aquelas transições de tecnologias. Então, eu entendi como mais uma. Então, se eu fosse simplificar bem, meu primeiro raciocínio foi o seguinte. Falando como um bom engenheiro acaba sendo planilheiro, né? Então, eu falei, bem, a IA vai eliminar a planilha agora. Né? Primeiro raciocínio. Só que eu não parti pensando para engenharia, eu parti no uso normal. Então, eu entendi rapidamente como trabalhar com ela a meu favor. Né? Então, para coisas simples, né? Vou planejar uma viagem, falar, me dá um roteiro, onde que eu vou, quanto é que custa, faz um orçamento, comecei a tratá-la como um escravo pessoal, né? E que é mais inteligente que eu. E fui, né, conectando. Aprendi rapidinho também que não precisa dar oi, nem bom dia, nem ser educado, que não produz um resultado melhor. Ainda Cuidado com a Skynet, hein? Oi? Cuidado com a Skynet. Talvez amanhã, exatamente. Amanhã ela vai recuperar isso e vai falar, você está aqui na minha lista do que não dava bom dia. Né? Mas assim, então acho que a primeira parte foi ter esse uso normal. Né? E aí a gente está sempre em eventos, né? Então, né, para eu trazer uma história um pouquinho mais recente, esse ano eu fui lá no Autodesk DevCon, na Holanda, né? Fui ver o que o pessoal estava fazendo. E ali eu tive uma visão de que, mesmo nesse tipo de evento, com o evento do que está por trás das coisas que chegam até o consumidor como um programa, né? Ou como uma aplicação, a gente consegue ver um pouquinho do que está por trás, como é feito. Né? Eu vi que nós aqui, olhando lá pelo nosso negócio, a gente está pensando as mesmas coisas. Né? Então, compartilhar um fato pessoal rapidinho, só para ilustrar, para tentar levar vocês para onde eu quero chegar. E até conectar com um comentário da Doroteia, né? Que a Doroteia fez ali. Por exemplo, lá em casa, né, tem um ovo mexido que eu faço, e que, né, minha esposa chegava e falava, nossa, que ovo maluco isso aí, né? E a gente, brasileiro, gosta de brincar com palavras em espanhol, né? Tipo, cueco, coisas do gênero, assim, né? Eu batizei o negócio de huevos rancheiros, né? Brincando, assim, meu huevos rancheiros, né? Então eu chego lá para ela e falo, vou fazer um huevos rancheiros, quer? E agora, na viagem última para o Autodesk University, a gente foi comer num restaurante lá, tomar um café da manhã, abriu o cardápio, huevos rancheiros. A gente se partiu da risada. Então eu achei que eu que tinha inventado, né? Vou conduzir para onde eu quero chegar agora. O que eu vou falar de IA para vocês está passando já pela minha absorção. Né? Então, a Doroteia acabou de falar que ela fez uma pós-graduação, né, em IA, recentemente. Então, você está tendo um viés de visão que é o que a academia vai estruturar e vai começar a batizar mesmo os termos e padronizar esse conhecimento. Né? Então, a minha visão, não sei se já era essa a pergunta para entrar na visão da IA. É isso aí. Então, a minha visão de IA hoje, aplicada para a engenharia, ela passa pelo que eu consolidei na minha cabeça. Então, eu acho que eu estou batizando o que a gente precisa focar como protocolos assistidos para a engenharia. E aí vem, talvez isso já exista lá sendo padronizado. Né? Mas eu estou chamando de protocolos assistidos e a aplicação de agentes autônomos. Né? Então, assim, tudo isso que a gente mostrou ali, né, são os primeiros caminhos. Vou tentar conectar um chatbot com o software. Né? Eu também fiz essa mesma brincadeira parecida lá. Né? O que eu percebi logo de cara? Né? Que eu criei uma aplicação que acessava... Eu não sou programador de fato, né, mas base de engenharia não é tão difícil hoje em dia, a gente consegue fazer. Eu fui brincar. Né? Aí eu fiz um programinha que acessa o ACC, eu listo todos os projetos que tem na empresa. Aí eu escolho né, uma aplicação web e abri o chatbotzinho e você vai perguntar. Né? Então, eu dava comandos lá, oculte o telhado, né? Sei lá, quantos metros de tubulação tem. Né? Aí, o que acontece? A resposta não veio certa. Né? Então, assim, ocultar o telhado foi fácil, né? Mas o quantos metros de tubulação não veio certo. E eu falei, mas a IA que não tinha que, né, resolver ali, né? Aí a gente aprende mais um passinho, falando, não, mas é que é o seguinte, a IA tem que ser treinada. Então, a gente usou a palavra delirar ali, né? É literalmente isso, alucinações, né? Então, por exemplo, para ela saber que eu tenho que ocultar um objeto, eu tenho que olhar como que é estruturado em classes esse comando, o que tem por trás do comando e explicar para ela, né? Então, é uma palavra em inglês, por exemplo, é um hide, ou é uma informação binária, um 1 e um 0, não sei, né? E aí eu percebi que eu não estava usando a IA. Eu estava criando um comando específico, né? Então, quando eu pedir para ocultar, você vai fazer de fato uma função hide aqui dentro, né? E aí eu falei, não, então esse aqui não é o caminho, mas brinquei um pouquinho ali e já fui ver o que faltou, né?
Eu falei, entendi, faltou criar uma LLM. É na LLM que a gente vai conseguir ensinar amplamente ela a conseguir trabalhar com a linguagem natural para fazer adaptação por conta própria e chegar no resultado mais direto, né? Da mesma forma, foi por isso que não funcionou. Quantos metros de tubulação tem aqui, né? Porque tubulação é o quê? Se no teu software tiver chamado de pipe, é uma coisa. Se ele tiver um tag específico e não tiver nada escrito que é uma tubulação, ele já não vai saber. Então, a gente tem vários avanços nessa linha, né? Que precisa ser pensado ao longo do tempo. Só que eu acho que isso aqui é evolução natural. É a mesma coisa de eu pensar em ser planilheiro de Excel, né? Tem gente que sabe usar o Excel, tem gente que destrói no Excel, né? Isso vai acontecer e vai chegar a um ponto de ser natural a coisa. Então, também não estou muito preocupado com isso, e até resgatando, que eu acho que agora eu percebi que não respondi bem uma outra parte, que é, aqui vai entrar os caras especialistas mesmo para resolver esse problema, né? Então, aqui a gente dá uma pausinha e fala, especialista, vai lá e constrói essa LLM bem para nós, a gente vai trabalhando em conjunto, né? Então, eu fui pensar, tá, então não é isso o uso que a gente está prevendo. Qual que é o uso, então? Aí entra na história do protocolo assistido. Então, na ideia do Evos Rancheiros lá que eu quero trazer, na minha cabeça, eu enxerguei uma situação que eu acho que tem várias pessoas no mundo pensando, e eu vou tentar expor ela da seguinte forma. A minha visão do uso da IA para engenharia é algo do tipo assim. Vou pegar um exemplo aqui de produção de formas, né, tradicional, aí, desenho de forma. Então, se eu pegar 5 projetistas, cada um vai fazer de um jeito. O cara vai carregar o template lá no Revit, vai escolher as famílias de anotações, vai lançar eixo, vai primeiro trabalhar as vistas. E a gestão e a gerência do projeto estabeleceu um prazo lá, você tem 15 dias para fazer, né? E, voltando para o meu histórico de entender processo, eu sempre pensei que produção, o trabalho da produção, concepção da engenharia é uma coisa, ela passa até para um viés mais artístico, podia dizer assim, né? Mas depois que ela vence o estágio de concepção, ela vira algo mecânico, ela vira uma linha de produção. Então, a gente deveria pensar como indústria de fazer projetos, né? E aí eu comecei a pensar da seguinte forma. Se eu pego esse projetista e crio um protocolo de assistência com o IA, que seja, já ao mesmo tempo, fazendo uso de recursos de agentes autônomos, eu vou poder produzir algo da seguinte linha, que é, ao invés dele pensar qual que é a melhor ordem de fazer as coisas, ele segue o protocolo. O chatzinho vai falar, olha, então primeiro carrega o template. Pum. Agora você cria as vistas. Pum. Isso se já não fizer, porque aí ele sendo autônomo, né, ele já cumpre 10 etapas sozinho do protocolo. Fala, já te entreguei até aqui, o que você quer fazer agora? Né? E aí, onde que eu espero chegar nisso? Em métricas, em resultados, em medições do tipo... Tá, se eu chego para esse meu projetista aqui no processo tradicional, numa quinta-feira, e falo, meu amigo, como é que tá para entregar esse desenho amanhã, sexta-feira? Eu vou ouvir dele talvez, vai dar tudo certo, fica tranquilo aí, né? Aí a gente chega sexta-feira de manhã e daí, tá pronto? Não, mais um pouquinho. Chega sexta-feira à tarde, putz, não saiu ainda, né? E lá nos 45 do segundo tempo, ele fala, nossa, não vai dar para entregar, e aí só na semana que vem, né? Um dos usos seria... além dele da IA já poder produzir um resultado direto, que vai dar um ganho na produtividade direta, seria conduzir os protocolos para que a gente ajustasse as melhores formas, né, de fazer, de fato, uma produção de forma. Isso a gente pode extrapolar para qualquer coisa, né, e que, ao mesmo tempo, vai fazendo um check a padrões. Então, ela já vai verificando se aquilo está ok. Né. Então, de que forma? A pessoa usou a família de anotações que foi padronizada aqui pelo departamento, que está com a altura de texto correta, que está com o tipo da fonte correta, que tem os parâmetros necessários. Então, você consegue ir ampliando. Então, o foco de IA que eu estou pensando para futuro breve, né, de fato, é ir por essa linha. Só que, antes disso, a gente está fazendo as mesmas coisas que, né, todo mundo comentou aí. Né? Então, criando soluções específicas para fazer algum tipo de análise, para processar dados, para auxiliar classificações de elementos dentro de... Falando em BIM, por exemplo, né? Eu preciso classificar 100 mil elementos no aeroporto com base na tabela Omniclass. Eu preciso criar property sets específicos para eu aplicar no mapeamento da exportação IFC. Né? Para 2 componentes é fácil, usando as ferramentas que a Autodesk tem também.
Se eu jogar um item até o Google hoje vai responder bonitinho para você, mas quando a tua escala é 100 mil componentes, já ficou difícil. Então a gente precisa daí ir avançando em como resolver isso, né? Você comentou, isso que você está explicando para a gente é o projeto BeamHub com automação das IAs e desenvolve um pouquinho para a gente como é que você trabalha a organização dos dados, né, do seu, não só dataset, do seu metadado, como é que essa influência de trabalhar, né, a entrada e a curadoria desse dado para conseguir ter esse consumo da informação com mais precisão lá na ponta. Entendi. Eu vou começar pelos dados primeiro, então, e depois eu explico uma ferramenta, uma plataforma que a gente está desenvolvendo que se chama BeamHub, né? Então, a primeira questão de dados, por isso que é legal a gente ir buscando o histórico mesmo, como você tinha comentado, de como que as coisas vão se somando, se desenvolvendo. Então, ela não é exatamente mais uma, né? Não é uma ideia natural minha, mas eu também já cheguei num ponto que, né, eu consolidei da seguinte forma. Então, eu entendi o seguinte: a Intertechne, talvez aos seus bons 20 anos, ela já fazia trabalho em 3D, essa visão de que precisa ter um tratamento de dados, só não tinha nada amparando por trás metodológico como a gente tem o BIM hoje, né? Então, talvez o primeiro ponto de uma base de dados que foi criada lá, que se chama Sistema de Gestão da Informação, Sistema de Gestão de Materiais, que se chama SGM, né, no meu ver, ela teve uma visão que era a seguinte: existia uma ampla conectividade entre a Intertechne, a Copel, né, as pessoas numa mesma área, e a Copel tinha um padrão bem definido de classificação dos seus materiais. Então, foi feita uma cópia, né, daquela estrutura, uma análise em cima daquilo, e criado um padrão próprio. Eu acho que o primeiro grande objetivo era não deixar o projetista, na época, ter que digitar a descrição do material, porque senão cada um ia fazer diferente e isso vai gerar problemas lá na frente. E foi pensado já na época numa aplicação, num banco de dados, um sistema para ajudar a fazer isso. Então, a partir de um código Intertechne para um elemento, para o material, eu consigo trazer aqueles dados ou a descrição desse elemento para dentro de um objeto, né? Só que, na época que ele foi pensado, como eu estou falando que talvez o maior objetivo ele seria simplesmente resolver o problema de padronização de descrição técnica, não foi pensado com a filosofia de um banco de dados que já previsse o que a gente precisa hoje. Então, por exemplo, eu não tinha várias colunas onde eu tenho lá material, diâmetro, espessura de parede, né? Eu não tinha a possibilidade de trabalhar informação discretizada. Então, eu tinha lá uma linha de texto que se chamava, sei lá, na descrição do item, tubo de PVC 25 milímetros marrom, entendeu? E aí, no ponto que a gente chegou hoje, falando de BIM e tudo mais, falando em escala, eu posso pegar o exemplo de, desde 2014, né, a nossa infraestrutura, né, quando precisou começar a trabalhar em projetos de metrôs e aeroportos, que foi trabalhando com a estruturação do Revit, por exemplo, né? E aí, então, como que era feito? Você tem um showroom de projeto, com os elementos que vão ser aplicados no projeto, e antes de cada projeto, você tem aquele trabalho de pegar, dar uma olhada, melhorar geometricamente a tua família, melhorar as questões dos dados, fazer um novo tratamento e liberar para o projeto. Então, dá para dizer que o que é usado lá tem 11 anos de desenvolvimento, né? Só que, quando a gente volta agora para a metodologia, vai começar a pensar em estruturar isso de uma forma que tem um pilar consolidado de academia, de mercado, de sistemática, de padronização, e que, de fato, é o que se espera, a gente entende que eu preciso ter, no mínimo, 4 grupos de informação. Uma informação topológica, de onde que esse teu objeto se encontra dentro do empreendimento, do projeto e até a área que ele, né, participa. Uma informação de tipo e função, né, dentro do que esse elemento é pensado para o projeto, se ele é um ativo, se ele não é. Propriedades técnicas, que são, de fato, as informações do datasheet, essa propriedade que formou aquela descrição que eu acabei de falar, e as propriedades BIM. Código Omniclass, Property Sets, classificação IFC, e assim por diante. Então, aí a gente teve uma ideia, falou, bem, vamos aproveitar aquela base grande que a gente tem de elementos cadastrados, que somam aí cerca de 300 mil itens cadastrados, e vamos modernizar, né, para atender esses 4 pilares, né? Então, o SGM, que era o Sistema de Gestão de Materiais, a gente está reestruturando para que ele vire o SGI, Sistema de Gestão da Informação BIM, né?
Só que aí também entra IA. Porque o que a gente vai fazer? Eu tenho 300 mil componentes cadastrados. Eu vou recadastrar 300 mil ainda com todas essas propriedades quebradas? Complicado, né? E não pode parar os processos, porque eles são usados ainda, né? Eu não posso ir lá descontinuar, criar um novo e tentar aplicar, né? Então, qual que foi a estratégia? Trabalhar com IA para ela acessar essas, entrando um pouquinho no tecniquez, né, a string da descrição, e discretizar isso para a gente. Então, mais uma vez, se você pegar um item, né, pega esse tubo de PVC 25 milímetros e discretiza para mim em ChatGPT. Ele vai trazer lá, né, uma tabelinha bonitinha. Material, tubo, material PVC, diâmetro 25 milímetros. Né? Faz isso com 10 itens. Beleza, ele vai trazer. Taca 500 ali. Ele vai começar a bloquear e vai trazer algo que não é funcional. Né? E aí vem o delírio. Né? E aí vem o reforço da base. Então, como que a gente corrige isso? LLM? Pode ser que sim. Nesse caso, não. Aí começou o emprego de agentes. A gente falou, não, vamos fazer o seguinte, então. A gente trabalha com a ideia de grupo de agentes. Eu tenho uma inteligência artificial na forma de um agente que ele vai se especializar na elétrica, o outro vai se especializar na mecânica, o outro na civil, e a gente vai trabalhando. E aí, um ponto de visão que eu tenho, assim, aonde que isso vai chegar de fato, eu não acredito que vai substituir o ser humano nunca, porque, dá um exemplo bastante simples. Quantos anos aí a gente tem estrutura de notebooks Apple, né, Microsoft? Eu aposto que o de vocês dá problema todo dia. Né? O meu também, trava, fecha. Né? A gente trazendo esse programador novo nosso lá para explicar como que ia ser o ambiente dele de programação, eu até achei engraçado, porque antes de a gente dar um exemplo para mostrar qual era a estrutura, a gente tratou 10 itens de boas práticas para que quando ele rodar um programa em Civil 3D, o Civil 3D não cresce sem ter feito nada. Entendeu? Então, assim, não tem como. Né? Agora, volta para aquela ideia evolutiva que eu estava falando de você imaginar que o trabalho simples vai deixar de existir. Entendeu? Então, eu vou conseguir fazer coisas muito mais rápidas. E por isso que eu acho que o protocolo de assistência é bastante importante, porque, pegando o exemplo que você deu, ele já produziu um resultado direto para você. Aí você tem que avaliar. Se eu fizer uma outra visão, que seria eu trabalhar nesse processo, fazendo com que ela faça o que eu estou pedindo, como se eu fizesse, eu construo já a base mais sólida. E aí eu estou replicando o que eu faria e não esperando que ele faça o pronto para mim, né? Então tem uma diferença ali, sabe? Então, acho que a visão que a gente está buscando entrar é mais essa. Eu estou aqui agora querendo fazer uma das últimas perguntas e depois ver se a gente abre. Se alguém quiser fazer uma pergunta também dá tempo de vocês pensarem, tá? Como a gente está fazendo um evento aqui com participação de convidados, pensem em uma boa pergunta. Sim. A pergunta, ela tem a ver com a dinâmica do nosso podcast como um todo, que pergunta, o lema da FF esse ano é Projetando o Futuro. Então, é uma visão de tendência. Como você enxerga o impacto dessas tecnologias em conexão com o negócio de vocês? E a gente vê uma tendência que eu vou chamar aqui talvez uma fragilização do software as a service, e eu começo a ter um modelo de negócio pela tokenização. Né? Eu já quero a resolução do problema com o uso da tecnologia e não mais te dou a tecnologia, se vira, tente resolver o problema. Isso dentro do negócio que vocês atuem, né? que vocês trabalham. Como é que você vê isso? Ou se você enxerga uma outra tendência também? São duas perguntas. Só colocando uma terceira, né? Você colocou no âmbito do negócio, eu queria acrescentar a camada do profissional. Como você enxerga o profissional do futuro atuando nessa visão de futuro? Duas perguntas nesse contexto que são bastante complexas. E a pergunta que vai vir da plateia tem que ser nesse nível. Tô brincando. Eu pensei muito em fazer essa pergunta. Tá, eu acho assim, se você esperar o máximo do potencial previsto, entendido e tudo mais, você vai esbarrar nessa visão, mas já tendo inúmeros problemas de largada.
E a tecnologia, a concepção dessa comunização de ideias, ela não se forma assim instantaneamente, sabe? Então, por exemplo, né, quando você está falando de como que isso vai impactar no negócio, eu, particularmente, não estou buscando fazer o que eu estou fazendo olhando para o resultado já, entendeu? Porque se eu fizer isso, eu não vou alcançar ele. O resultado ele vai ser resultante, para ser redundante aqui, né? Mas ele vai ser uma resultante. Mas de que forma que eu conduzo a coisa, né? Então eu penso assim, se você está orientado, você chega no local que você quer. Se você está desorientado, você não chega no local, né? Agora, o meu plano não precisa ser perfeito para eu chegar naquele local, entende? Então, até dessas interações nossas que eu posso colocar, tentar ilustrar o que eu estou tentando falar com a tua própria apresentação. Então, assim, em nenhum momento no que eu estou fazendo, eu olhei para o orçamento. Quando você mostrou já de largada a tua primeira brincadeira, eu fui tentar olhar para o orçamento e falar que interessante, né? Mas, assim, eu não preciso estar olhando para o orçamento agora. Eu posso confiar que o processo de orçamento, de repente, vai continuar como está hoje. E eu tenho, falando de BIM, por exemplo, questões que ainda não estão bem tratadas e consolidadas no mercado, né? Então, como que eu faço, de fato, um BIM 4D, 5D bem estruturado, desde a minha elaboração, amarrado com a cadeia de projeto e com o meu cliente e com a minha construtora, né? Então, isso não, muito embora assim não é novidade para ninguém, ele não é bem amarrado, né? Tem muitas dificuldades. Então, esse é um tipo de problema, né? Eu posso pensar da seguinte forma, eu posso buscar, dependendo da dor que você está sentindo mais, tentar atuar nessas frentes em paralelo e resolvê-las de uma vez, né? Mas eu também posso pensar construtivamente em, vamos fazer uma fundação, depois a gente, né, sobe uma estrutura, né? E vai fazendo a coisa de forma cumulativa e lá no final ela vai produzir resultado, né? Então, até hoje, eu não sei se é claro para toda uma cadeia de alto posto dentro de uma empresa de engenharia o que o BIM te traz de ganho, né? Poderia voltar uns 10 passos atrás aqui antes de falar de IA, né? Falei, daí, você já consegue medir o que o BIM te traz de ganho? Talvez não, né? Talvez sim, métricas um pouco mais reais, um pouco mais fictícias, um pouco mais empíricas, mas uma coisa é certa, já tenho entendimento que não tem mais como não usar, e nem como não fazer, e nem como seguir melhorando ela, né? Então, eu não escuto muito mais as pessoas falarem, estou implantando BIM. Eu já sinto nessa explicação algo diferente, que é, eu estou melhorando o meu BIM, eu estou melhorando o meu processo, eu estou trabalhando para que ele fique cada vez mais forte, né? Então, na minha visão, a IA passa pela mesma coisa, e ela está tendo um salto tão grande porque tem muita gente atuando nesses paralelismos. Então, praticamente, o que você for para o mercado tentar procurar, é capaz de você achar alguém que está fazendo, né? E aí, aquela história de tentar trazer mais para o pé no chão é você tentar buscar um objetivo mais realista de largada, né? Então, isso que eu comentei para vocês, assim, na minha visão, é bastante interessante, bastante inovador, mas eu não vou conseguir fazer amanhã, né? A gente está começando hoje. Para dar um exemplo real para vocês, a gente fez exatamente um agente para classificar o miniclass em objetos. E aí a gente entregou para a área testar. Fazer não foi difícil, a gente fez em 3 dias, né? Aí a área testou e falou assim, não ficou bom o resultado. Deu, mesmo, o que aconteceu, né? Não ficou bom porque, por exemplo, lá um vaso sanitário tem aqui a estrutura de classificação e a tua sugestão saiu outra e não funcionou. Então, a pessoa que testou foi lá e disse que a classificação mais indicada era essa daqui. Eu falei, não, beleza, entendi o que aconteceu. O que aconteceu na prática? Aí passa por uma questão de cultura. Estou fazendo uns paralelos assim, com o Excel também, de verdade não tem nada a ver, mas só para tentar ilustrar, né? Você olhar um Excel e entender como é que ele funciona, todo mundo entende. Então, todo mundo já está entendendo como que a IA funciona e como que ela pode ser aplicada. Você abrir uma planilha daquelas Power que está entupida de fórmula, você já não começa a não entender tanto, dependendo da tua área de aplicação. E quem que construiu aquilo? Como é que você sabe que essa planilha funciona? Você está confiando em alguém que foi lá e desenvolveu e ela tem uma capacidade. Então, também acho que a IA segue o mesmo caminho. E aí, nesse exemplo do miniclass, eu entendi qual foi o problema. O problema foi o seguinte, um ser humano ele vai fazer a classificação melhor que a IA em todas as vezes. Em 11 de 10... Né, em 10 de 10 ele faz 11 melhor, entendeu? E por quê? Porque você vai com calma. Eu fui lá e vi a descrição, que era meio tortuosa.
entendi que aquilo era um vaso sanitário, li a tabela, fui lá, entendi que era hidrossanitário, não sei o quê, vaso sanitário. Achei o número e classifiquei, né? Só que um ser humano, como eu falei, vamos lembrar da escala. Você precisa fazer para show de bola. E aí até a sequência da resposta também passou por essa linha. Que ela falou, não, mas daí o que adianta essa tua IA aí que eu peguei e joguei no Copilot e o Copilot fez melhor. Eu falei, beleza, de novo, porque você jogou um item, né? Eu falei, se pegar esse um item e jogar no Google, o Google vai te dar a resposta certa hoje, né? O problema é que a gente tentou analisar 100 mil itens de uma vez só, entende? E aí o que isso prova para a gente? Que em 3 dias eu não tenho recurso suficiente para produzir uma ferramenta de qualidade. Ainda que fosse a Autodesk, por exemplo, que tem um corpo lá, né, na minha cabeça, eu fico imaginando a Autodesk recebendo aquela pilha de demanda de todos os clientes, né, discutindo quais que são as prioridades e o pessoal o ano inteiro lá trabalhando, né? Então, ainda que seja a Autodesk, também não vai conseguir fazer a coisa assim com essa velocidade. Mas aí você vai aprimorando, né? Então, eu entendi qual que é o erro, o que a gente vai fazer? Vamos quebrar, vamos separar, vamos tentar classificar primeiro no primeiro e no segundo nível, depois a gente tenta ficar mais especialista. Talvez daqui 6 meses a ferramenta seja boa. Entende? Aí vem o segundo pilar, que eu particularmente eu posso dizer que eu tenho bastante sorte no momento, sim, sou bastante agradecido lá à condição que a Intertechne me dá, porque eu tenho tempo para explicar isso e de falar, deixa eu tentar mais 3 meses, né? Eu não tô lá, eu não tenho um recurso que assim, cara, não dá porque assim, nós temos que entregar o projeto aqui, entendeu? Só que ao mesmo tempo eu tenho essa urgência porque eu tenho que produzir isso rápido para produzir um resultado no projeto. E aí eu volto para a pergunta que vocês fizeram. Então, como que isso vai produzir no negócio, né? No mercado que eu atuo, que é só projeto, se eu fosse simplificar, né, entendo o que eu quero dizer, no fundo é só pessoas, máquinas e horas trabalhadas, né? Então eu vou fazer uma métrica simples. Quando isso aqui estiver bom, quantas pessoas eu estou tirando dessa atividade e fazendo mais rápido que elas, né? Numa outra aplicação lá, eu tenho uma atividade que eu posso trazer uma métrica de exemplo para vocês. Era lançamento de cabos automáticos numa rede aérea de transmissão. Então, a gente chegou à conclusão que uma pessoa levaria 8 horas para fazer a atividade que foi desenvolvida lá. A automação que a gente faz essa mesma ação e certa, sem errar, em 1 minuto e 46 segundos. Você fala, nossa, né? Pô, espetacular, né? Só que a gente ficou 1 ano desenvolvendo. Entendeu? Então, esse 1 ano, se não tiver alguém por trás te dando o apoio para você fazer e deixando você fazer, você vai olhar da seguinte forma, falar, beleza, cara, mas eu não tenho esse 1 ano aí, vamos continuar gastando 8 horas por dia e eu vou vender 8 horas por dia. Você pode enxergar de uma outra forma, que daí volta para como que eu acho que o mercado tem que pensar. Eu acho que ele tem que pensar da seguinte maneira, se for possível e estiver dentro das condições da empresa e do negócio. Eu vou dedicar esse grupo, ou um consultor, um especialista, vou fazer esse investimento e vou, em paralelo, continuar tentando vender essas 8 horas aqui. Meu custo vai aumentar, ele não vai reduzir agora. Só que daí daqui 1 ano, e a gente cumpriu os objetivos e foi medindo, foi vendo se aquilo fazia sentido, agora a tua competitividade ficou muito maior, porque 1 minuto e 46 segundos versus 8 horas te dá lucro, entende? Então, na minha visão, acho que é esse tipo de parâmetro que você tem que estar balizando, só que em diversos micro aspectos de tudo que envolve o teu sistema. Custo direto, custo indireto, área de técnica, área administrativa, né? E a IA entra em todos os aspectos aí, né? Muito bom. Tem uma pergunta para a gente caminhar para o nosso fechamento do podcast? Alguém quer fazer um comentário? André, quer fazer um último comentário com o nosso convidado? Não, foi muito legal, muito bacana ter essa sua vivência, essa sua visão também compartilhada com todos nós. Muito obrigado aí pelo compartilhamento. Agradeço. E de mensagem dá para deixar assim que tá todo mundo na mesma, tá, pessoal? E assim, não dá para parar. Você tem que ir tentando convencer as tuas cadeias ali a te dar recurso, a te dar tempo, se dedicar para cumprir algum resultado, ser realista, né, no que você vai tentar também, porque senão eu vou tentar fazer igual o Elon Musk lá, da ré no foguete, eu não vou conseguir. Mas as coisas mais do dia a dia ali a gente consegue, né? Então, teus exemplos foram muito bons, né? Dá para aplicar, né? Parte do simples, né? Não, legal. Eu menti. Eu tenho um comentário sim. Mas você que me deu o gancho, Júlio. Não, essa questão de ser realista é muito bacana, mesmo porque, de fato, a gente vê
a gente está imerso num bombardeio de informação e muitas vezes o que a gente vê é que a IA, nossa, a IA está transformando o mercado, está revolucionando o mercado. É sempre interessante a gente parar, depurar a informação, consultar especialista, consultar fontes especializadas, consultar gente que é autoridade no mercado para conseguir se situar e ver que, de fato, existe o pé no chão ali, que é um cenário que é factível, que é o que é uma tendência, o que é uma potencialidade, e conseguir se programar de acordo, né? Eu acho que é isso que é o mais importante nesse momento de hype aqui da inteligência artificial. Não, perfeito. Também fazendo um último comentário aqui. Então, eu penso bem isso mesmo, que você, nessa história de fazer por partes, de fato você olha para a consolidação mesmo daquilo que você vai conseguindo fazer, né? Então eu não gosto de estar todo, acho até que também passou isso pela pergunta, eu não respondi direto lá, que é como que eu acompanho o mercado, né? Eu não acompanho a todo momento, que a todo momento você fica louco. Até semana passada, a DeepSeek tinha batido todo mundo e ia ser o que ia resolver. No outro dia já não era mais, daí voltou a ser o ChatGPT. No outro dia, o Grok, agora está, né? E assim por diante. Então, acho que não é por aí o caminho, assim, sabe? Então, pega uma parte, domina essa parte, vai trabalhandinho, sabe? Eu acho que dá para fazer uma mesma analogia para quem é da engenharia aí, o esforço que você tem ao longo de toda uma vida profissional para consolidar os seus conhecimentos, né? Não adianta ir lá e fazer faculdade, que primeiro vai levar os 5 anos, se tudo der certo, né? Geralmente um pouco mais também, mas se tudo der certo, levou os 5 anos. Daí que você vai começar a trabalhar. Daí você vai descobrir que tem cara ali que já estava 20 na tua frente. Então, para você alcançar, ele vai mais um tempo. Entendeu? Acho que a métrica é mesmo para usar essas novas tecnologias. Então, o que a gente faz? Eu tenho que estar estudando, fato. Mas aí, escolhe um caminho para você fazer seus testes, para você, né, tentar aplicar. Fecha um processo de tecnologia, igual o BIM, né? Existe 1 trilhão de software. Escolhe uma linha de cadeia porque você precisa ter uniformidade, né? Então, vou utilizar Civil 3D e Revit. Então, é Civil 3D e Revit. Você vai bater neles até dar certo, entende? E aí você vai levar anos para bater e fazer dar certo, sabe? Então, não é da noite para o dia, não vem pronto. Eu acho que dá para fechar também nessa linha do trazer, né, para a realidade, não olhar tanto assim toda hora para tudo que está todo mundo fazendo. Aí você pega checkpoints aí dessa tua ideia de desenvolvimento e fala, agora eu vou ver como é que está todo mundo fazendo. Então, no próprio AU foi isso que eu fui fazer lá. Falei, deixa eu ver o que os caras estão fazendo aqui, né? Aí eu voltei com a sensação que está todo mundo com mais ou menos as mesmas ideias. Falei, então, beleza. Mas eu não fiquei olhando lá para aquela empresa porque ela é alemã, porque ela é escocesa, porque ela é finlandesa. Não, esse cara aqui deve estar fazendo melhor que eu. Não, eu fui lá, olhei e falei, joia, você está com a tua ideia aí, entende? A gente volta aqui, vai fazer a nossa, né? E aí, ano que vem, a gente volta lá de novo. Talvez eu tenha um produto, talvez ele também. A gente vê e compara, né? E os insights, uma coisa que a gente fala, uma coisa que um outro cara fala, que te dá opa, que ideia legal essa daqui, né? Vamos tentar aplicar, né? E assim vai. Muito bom, Júlio. Obrigado, beleza, obrigado valeu, pelo convite em vir aqui trazer tanto depoimento disso nessa mensagem final, assim, nem todo ruído é sinal, né? A gente conseguir fazer essa depuração. Obrigado. E encerro por aqui mais um episódio nosso do I Love BIMcast. Quer acompanhar os outros episódios, tá no Instagram, tem pílulas lá, tá no Spotify, tá nas nossas redes, tá no blog da FF Solution. E com isso, a gente parte para um próximo episódio bônus que vai ter também. A gente vai fazer mais uma edição do Connect On, então acompanhe também esses eventos regionais que a gente vai fazer. Obrigado, gente.